Vamos para nossa palavra. Deixa eu tirar aqui os possíveis comentários. Perguntas não. As pessoas querendo que eu abra o comentário. Eu vou abrir o comentário esse mês, tá? Só para alegrar os corações. Oh, Jesus, cadê? Desativar perguntas. Vamos lá, gente. Seja bem-vinda. Prazer ter vocês aqui mais uma vez para o nosso encontro semanal. Segunda-feira não deu. Hoje quase não dá de novo. Dia cheiaço. Quase que eu não consigo. Mas consegui. Louvado seja Deus, trabalhando a beça. Entendendo muito, envolvido em alguns ministérios. Algumas causas pessoais que têm dado muita alegria. Mas deu para a gente chegar aqui. Hoje nós vamos falar sobre o domínio do mal. Vamos conversar um pouquinho sobre esse tema meio sinistro, mas um tema que eu acho que é importante a gente conversar, porque, gente, eu fico meio assim, como é que eu diria? Não é escandalizado, nada me escandaliza nesse mundo, mas eu fico surpreso com a capacidade tão pequena que o ser humano moderno tem de lidar com as suas dores, essa incapacidade de lidar com frustrações, de lidar com adversidade. Eu fico assim, estupefato com a fragilidade do ser humano desse tempo presente, da incapacidade de reflexão, de discernir o tempo e perceber as ações do mal, as ciladas, a incapacidade de discernir o coração humano, a maldade humana, a bondade humana, essa infantilidade existencial, essa postura, digamos, existencialmente infantil de ser no mundo. Eu tenho atendido muita gente, agenda lotada, eu louvo a Deus por isso, mas cada paciente que eu atendo, cada pessoa que eu atendo, eu vou ouvindo as dinâmicas do ser e da alma, e quando eu discerno o que o levou ao lugar desagradável no qual está, a gente vê a luzinha acendendo lá na cabeça do aconselhando, do paciente, e a gente vê assim, caramba, ele não sabia disso. A gente clarifica, seja pelo saber humano, pela formação, ou até mesmo pela palavra, dependendo de cada atendimento, e a gente descobre que o que é absurdamente simples para nós é uma descoberta super, hiper, ultra extraordinária para o outro. Independente da sua idade, eu tenho me encontrado com gente com 40, 50, 60 anos, mas é existencialmente infantil, assim, de uma infantilidade modal de ser do mundo, por exemplo, que me espanta. É aquela palavra de Deus que diz lá, se eu não me engano, em Pedro, pelo tempo, já em Hebreus, já devias ser mestres, mas ainda necessitais que se vos dê leite por alimento. Ou seja, lá em Hebreus o texto está acusando aquele povo, seus missivistas, de infantilidade existencial. Esse modo infantil de ser no mundo. Pelo tempo vocês já eram para ser mestres, vocês já eram para ser muito mais maduros, vocês já eram para estar muito mais maduros. Mas me parece que hoje as pessoas envelhecem, mas não amadurecem. O que lhes paralisa, o que lhes fere profundamente, muitas vezes coisas muito pequenas, muito infantis. Um quesinho, uma vírgula de discernimento já resolvia o problema de tanta gente. Claro, há casos e a gente atende casos gravíssimos, pesados, e que vão levar tempos para que se chegue à cura,
Mas há outros casos que são ciscos nos olhos, que a gente tira e resolveu o problema num momento só. Então, eu queria com vocês nessa noite, esse tema aqui seria tema para 1 mês de palestra, seria tempo para 2 meses, 3 meses de estudo. Mas eu vou resumir um pouquinho. Eu vou começar dizendo a vocês o seguinte: se eu fosse vocês, eu anotaria isso aqui. O mal não nos atinge quando algo ruim nos acontece ou quando algo ruim fizeram a nós. Não. Quando algo ruim me acontece e quando algo ruim fazem a mim, o que fizeram a mim foi uma maldade. Mas a maldade não é o mal em si. Eu diria que a maldade é um produto do mal. Mas a tua maldade, você fez o mal a mim, então a tua maldade me atingiu. Não quer dizer que o mal, enquanto uma entidade, enquanto uma realidade supra-humana, o mal em si tenha me atingido. Não. A sua maldade, ou seja, um produto da tua natureza me atinge. Me pegou distraído, puxa, me machucou. Bom, mas não foi o mal que me atingiu, foi a tua maldade. Quando é que o mal de fato me atinge? Quando é que o mal me acomete? O mal só me acomete quando ele consegue mudar a minha estrutura existencial. Estrutura. Quando ele muda a minha estrutura existencial e, como consequência disso, ele desconfigura o projeto de Deus em minha vida. E por que ele faz isso? Porque a minha estrutura existencial foi desconfigurada, ou seja, eu mudei, o mal me mudou. Vamos imaginar que a tua maldade me alcançou. Pum, bateu em mim. E aí, eu não soube lidar com a tua maldade, e por não saber lidar com a sua maldade, eu permito que o mal penetre em mim, mude a minha estrutura existencial, quiçá de um homem bom a um homem rancoroso, de um homem producente para um homem inútil, de uma pessoa alegre para uma pessoa amarga e triste, de uma pessoa serva para uma pessoa egoísta. E a partir dessa mudança estrutural, eu começo então a produzir, ou seja, o bondoso produz maldade, o generoso indiferença, o ativo passividade, de modo que aquilo que eu era em Deus foi mudado pelo mal que me atingiu, e porque o mal me mudou, o projeto de Deus em minha vida também muda, porque o que Deus tem para mim, tem para o que eu sou em essência, e não para aquele que eu me tornei quando o mal me alcançou. Ficou claro? Então vou resumir. O mal não me atinge quando algo ruim me acomete ou quando algo ruim me fazem. O mal só me acomete quando ele muda a minha estrutura existencial e, como consequência disso, desconfigura o projeto de Deus em minha vida. Então, é literalmente o que disse o ateu Jean-Paul Sartre. Ele disse: a questão não é o que fazem conosco, mas sim o que nós fazemos com o que fazem conosco. Bom, o que você fez a mim foi uma maldade. Ponto. O que eu vou fazer com a maldade que você me fez? Bom, é a partir do que eu faço é que o mal me acomete ou não. Então, o que acontece, o mal me acomete, não na tua ação sobre mim, mas na minha reação. Então, escuta o que eu vou lhe falar. O mal não é uma ação de terceiros. O mal é uma reação
a ação de terceiros. Mastiga aí com os dentes do cérebro. Ok? Então nós estamos falando do mal enquanto entidade, não da maldade propriamente dita. Todos nós somos capazes de produzir alguma maldade, um equívoco, um erro, um desvio, um deslize, uma fraqueza. Isso não quer dizer que o mal me atingiu. Eu posso fazer mal a você. Puxa, que merda que eu fiz. Aconteceu. Não significa dizer que eu seja malvado e que a maldade que eu fiz possa deformar você. Deforma se você permitir. Então, se você permitiu, não é mais problema meu o que você permitiu fazer a você. Ah, você fez um mal horrível ao pastor Neil. Ok, ponto. Virou passado. E o que você vai fazer, Neil? Bom, dependendo do que você faça, Neil, é que o mal vai atingir você. E se você reagiu errado, não vai culpar o João, o Roberto, a Maria, seja lá quem for, aquele que te fez o mal, do fato do mal ter te alcançado. Não foi o que eles fizeram a você, foi como você reagiu ao que eles fizeram a você. Bom, aqui já dava para acabar. Então, como eu costumo dizer sempre, ninguém é culpado de nada quando o assunto é aquilo no que eu me transformei. Ah, eu me tornei um homem muito amargo. O problema é meu, não é teu. É porque você não sabe o que ele me fez, o que ela me fez. Não interessa o que me fizeram. A forma como eu reagi a isso é que me transformou nisso que porventura eu não curto a ser mais. Agora, se eu reagisse às adversidades da vida no mundo com as ações corretas, não há maldade no mundo que iria conseguir penetrar em mim a ponto de fazer o mal me atingir. Ou seja, o que fizeram a mim não é o mal, mas pode vir a ser aquilo que eu vou fazer com o que fizeram a mim. Então o que você faz a mim não é o mal propriamente dito. Como eu vou reagir a isso? Ah, isso pode ser o mal na minha vida. Bom, uma vez definido o que é o mal, vamos falar um pouquinho, gente, daqueles que podem ser seus agentes no mundo, ou daqueles a quem o diabo pode usar para produzi-los. O mal está aí definido. Seus agentes. Quem pode usar esses agentes? Bom, nós vamos tomar, por exemplo, a vida de Jó. Bom, na vida de Jó, você que é cristão conhece capítulo 1 de Jó, que fala de uma reunião que teve num dos lugares celestiais, onde todas as criaturas compareciam diante de Deus. Era como que o Senhor dos Senhores cooptasse relatório dos seres espirituais no mundo. Bom, nessa reunião estava também Satanás. Bom, não vou falar da teologia dessa reunião, depois você pergunte ao seu pastor ou um teólogo a respeito dessa reunião. Eu vou falar só sobre o conteúdo porque a gente precisaria de muito tempo para falar sobre ela. Então, nessa reunião que aconteceu no mundo dos espíritos, estava Satanás, e num diálogo entre Deus e Satanás, Deus lá no capítulo 1 disse a Satanás: notaste o meu servo Jó? É o homem mais íntegro que tem na terra. Vamos ler isso mais lá na frente. Aí Satanás falou assim: claro, pô, sendo abençoado do jeito que ele é, tudo que ele pensa o Senhor dá, tudo que ele faz o Senhor abençoa, a vida do cara é só sucesso, claro que ele vai ser fiel a você. Aí Deus diz assim: não, ele não me é fiel porque eu dou coisas a ele. Ele me é fiel por causa do que eu sou nele, por causa do que eu sou para ele, não é o que eu dou a ele. A fidelidade de Jó tem a ver com a nossa relação e não com o que eu dou ou faço a ele.
Bom, Satanás não acreditou, é como se Deus dissesse literalmente: bom, você pode tirar a prova disso, toque em tudo quanto ele tem, só não toque nele, ou seja, na sua alma, na sua estrutura, que o mal não chegue à sua alma, eu não lhe dou permissão para isso. Bom, então Satanás saiu da presença de Deus e começou a produzir maldade sobre a vida de Jó. E num dia aconteceu o que eu vou ler para vocês a partir do versículo 13. Certo dia, quando seus filhos de Jó e suas filhas comiam e bebiam vinho em casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam, as jumentas pasciam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus e os tomaram. Mataram os moços ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Enquanto este ainda falava, veio o outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Enquanto este ainda falava, veio o outro e disse: os caldeus, dividindo-se em 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram. Mataram os moços, os empregados, ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Enquanto este ainda falava, veio o quarto, veio o outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho em casa do irmão mais velho, e eis que, sobrevindo um grande vento de além deserto, deu nos 4 cantos da casa, ela caiu sobre os mancebos, de sorte que morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Bom, diante de tantas más notícias, diz o texto no versículo 20, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e, lançando-se em terra, adorou. Bom, rasgar a roupa e raspar a cabeça era uma ação do costume da época de indignação, de tristeza, de humilhação plena. Era como alguém dizendo assim: eu não sou mais nada, eu perdi tudo, eu não valho mais nada. E ainda que ele se reconheça como tal, diz o texto que ele se lança no chão como um miserável, e ao invés de murmurar, o texto diz que ele, lançando-se em terra, adorou e disse, olha o que ele disse: no saí do ventre de minha mãe, no tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E o versículo 22 diz: em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Preste atenção. Num dia, Jó perde tudo que ele ajuntou na vida inteira. Jó já era velho. Tudo que ele juntou a vida inteira: camelos, bois, cabras, bodes, pasto. Os inimigos tomaram tudo, mataram seus empregados, mataram seus animais, levaram tudo que tinha no curral, levaram tudo que tinha na despensa. Veio um terremoto com vento estrondoso e a casa cai, mata todos os seus 10 filhos, e só ficaram vivos nos 4 tormentos um único empregado para entregar a má notícia para Jó. Esse foi um dia de péssimas notícias. E tudo isso aconteceu depois que Deus deu permissão para que Satanás tirasse tudo que Jó tinha. Ele só não teve permissão para tocar no ser, na estrutura. E você vê que Jó era o homem mais justo da terra, ele era um adorador, ele era um servo fiel a Deus. Deus disse: a sua fidelidade, o seu amor não tem a ver com o que eu dou a ele, mas com o que eu sou para ele. Ficou provado que o que Deus disse era verdade. Jó perdeu tudo que construiu na vida inteira num dia, mas o adorador nele permaneceu íntegro. O adorador não se transformou em murmurador. O adorador não se transformou em questionador. O adorador não se transformou num ser ingrato. O adorador permaneceu incólume, intocável. Perdeu tudo, todas as coisas.
A maldade se derramou sobre a sua história, sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Perdeu tudo. Ele continuou adorador. A fidelidade de Jó não tinha a ver com as suas coisas, com a sua reputação, com o seu sucesso, com o seu nome, com nada. Ele era fiel porque ele amava Deus. Ponto. Bom, vamos lá. A maldade se desaba sobre Jó. Qual a origem dessa maldade, desse mal? Satanás. Agora, pensem comigo. Quais os agentes usados por Satanás para produzir maldade em Jó? Ou são os mesmos agentes que, creio eu, à luz do contexto dessa história, Satanás pode usar hoje. A quem Satanás tem poder para usar, para produzir maldade em mim e em você, a fim de mexer com a nossa estrutura, deformando-a a fim de que o projeto de Deus se desconstrua em mim? Bom, primeiro, ele pode usar o ser humano. Ele pode usar a humanidade. Versículos 14, 15 e 17. Veio o mensageiro a Jó e disse: os bois lavravam e as jumentas passeam junto a eles. Deram sobre ele os sabeus. Sabeus era um povo inimigo dos judeus. Tomaram os seus jumentos. Mataram os seus empregados ao fio da espada, só eu escapei. Enquanto este ainda falava, veio o outro e disse: os caldeus, divididos em 3 bandos, deram sobre os camelos, tomaram, mataram os seus moços, só eu escapei. Então, o texto está dizendo que Satanás usou os sabeus e os caldeus. Então o texto está dizendo que sim, pessoas podem ser usadas para que a maldade chegue à minha casa, para que a maldade chegue à minha vida. Pessoas podem ser usadas pelo diabo. Pessoas podem ser agentes do mal. Pessoas podem ser instrumentos de Satanás. Então, a espiritualidade, as trevas podem usar pessoas? Podem. Está claro no texto. É como diz Plauto, um filósofo da antiga, tempo platônico. Ele disse que o homem é o lobo do homem. É atribuída a Hobbes essa palavra, mas é anterior a ele. O homem é o lobo do homem. Bom, o lobo é um predador. E o que Plautus queria dizer é que o homem é o predador do homem. O homem mata o homem para tomar-lhe os seus bens. O homem mata a reputação do homem para tomar o seu lugar. O homem mata a família do homem para tomar o seu lugar. O homem é o lobo do homem. O homem é o mal do homem. Segundo Plautus, 3 causas principais fazem parte da natureza humana que, em tese, produzem mais discórdia, dor, litígio e tragédia. 3 causas principais de discórdia, de tragédia na natureza humana. A primeira causa, competição. A segunda causa, desconfiança. A terceira causa, glória ou poder. Plautus diz, olha, 3 causas da natureza humana que é capaz de transformar esse homem num lobo, num perverso, num agente do mal. Qual é a primeira, Plautus? Competição. Essa natureza competitiva do homem de querer vencer o outro em tudo e por qualquer coisa. Essa competição que habita alguns seres humanos, essa necessidade de vencer, essa necessidade de estar por cima, essa necessidade de estar no pódio, essa necessidade de ser visto, essa necessidade de ser invejado, de ser visto como campeão.
Por que que o homem vive competindo o tempo inteiro? Bom, é fácil de saber. Autoafirmação. Bom, isso não é só da era socrática, platônica, pré-platônica. Não, isso vem desde o Éden. Isso vem desde Caim e Abel. Na verdade, desde Caim. Porque Abel não tinha esse espírito competitivo. Abel não tinha necessidade de vencer Caim em nada. Abel tinha prazer em servir. Mas Caim, ele queria vencer Abel de qualquer jeito. Por que Caim? Porque Caim, ele não tinha segurança com relação ao que ele pensava a respeito de si mesmo. Bom, quando uma pessoa não tem segurança do que é, quando ele não tem definição plena, irrefutável da sua personalidade, da sua identidade, ora, qualquer coisa o afeta. Uma crítica, uma discordância, um mal-estar, um antagonismo. E aí pronto, ele se perde. E aí o que acontece? Ou ele se torna violento. A violência é no sentido de querer eliminar o outro, superar o outro. Na raiz está a competição. Hoje eu estava vendo uma reportagem sobre violência no trânsito e eu fiquei assim estarrecido com o número de brigas que a gente tem visto no trânsito hoje. Ele deu o número lá na reportagem, mas eu não anotei. Mas eles foram mostrando assim, ó, dezenas de brigas, idosos e idosos, jovens e jovens, motociclistas e motoristas, caminhoneiros e caminhoneiros, motoristas e carroceiros, motos e motos, pessoas saindo do carro, se ensupapando, se batendo o tempo inteiro, pavio curto, pessoas querendo derrotar o outro, ferir o outro. Competição. A raiz é a competição. E por que as pessoas estão assim, pastor? Pavio curto. Crise consigo mesmo. Pois bem, faz parte da natureza humana essa competição, e essa competição é necessidade de autoafirmação. Pessoas que estão realizadas consigo mesmo não tem necessidade de competir com ninguém. Começou a discussão, beleza, você ganhou, tá tudo certo, parabéns, campeão, levanta a mão dele. Pois é, pessoas resolvidas não precisam competir. Essa competição, ela tem aberto portas para que o mal atinja a alma do ser humano contemporâneo. Você vai nos comentários de qualquer página, você diz lá, Deus é bom, aí alguém vai colocar lá, depende do ponto de vista. Aí você, se você não estiver bem consigo mesmo, de que ponto de vista? Em qual ponto de vista que Deus não é bom? Deus não é bom porque não sei o que. Aí começa a briga. Tudo dá briga. Meu Deus do céu, como é que vocês têm tempo para brigar? Como que vocês hoje têm tempo para responder? Como que vocês têm tempo para humilhar? Como que vocês têm tempo para responder babaquice? Desculpa o termo aí, tá, gente? Como que as pessoas têm tempo para tanta besteira? Competição. Necessidade de vencer. Eu não consigo, pastor, ficar quieto diante de uma palavra da qual eu discordo. Eu tenho que responder. Por quê? Porque eu preciso que o certo seja estabelecido. Bom, você sabe que ninguém vai lhe ouvir, não há escuta na rede, você está perdendo tempo, mas você não suporta. Por quê? Porque você tem a necessidade de ganhar, você tem necessidade de ser visto, lido, tudo. Aí alguém perguntou assim outro dia, pastor, o senhor não responde nunca? Respondo, quando é face to face. Quando o valente do teclado tem coragem de falar no face to face, eu respondo. Por isso quase nunca eu respondo, porque ninguém tem coragem de falar face to face. Portanto, não é a necessidade da verdade que a pessoa tem, é necessidade de se impor. E quando é que ele tem necessidade de se impor? Quando ele sabe que ele não vai ser antagonizado de forma a ferir. Não, é só lutinha de egos. Então, gente, essa competição
ela é uma porta gigante para o mal entrar na tua vida. Quando as pessoas perguntam assim, pastor, abre aí os comentários para a gente comentar, tal, eu posso até abrir. Agora, dificilmente eu lerei. E aí você dá voz aos haters, aos tolos que estão tão mal resolvidos consigo mesmos, e aquela coisa toda. Então, é uma perda de tempo. Como o tempo, para mim, é o que a gente tem de mais valor, não há preço no tempo, a gente prefere se guardar de tudo isso. Mas por amor aos que estão pedindo tanto, querem tanto amar, eu vou dar espaço a vocês nesse mês. Então, competição. Segunda, natureza humana de discórdia, desconfiança. A gente tem muita dificuldade de confiar em quem quer que seja e no que quer que seja. Por quê? Eu desconfio de tudo, porque eu tenho necessidade de segurança. Quanto mais insegurança no lugar onde a gente é e habita, mais desconfianças nós temos. Por exemplo, você mora no Rio de Janeiro. Então, o medo no Rio de Janeiro é muito maior do que, por exemplo, em Gramado. Por quê? Porque o índice de violência aqui é infinitamente maior do que em Gramado, por exemplo. Se o lugar onde eu moro tem um índice de violência muito maior, eu tenho uma necessidade muito maior de segurança. Para me sentir seguro, por natureza eu desconfio de qualquer um que chegue perto de mim, porque qualquer um é um potencial agente do mal. Então, se eu vivo num lugar onde eu sou obrigado a desconfiar de qualquer um que é agente do mal, em mim a insegurança é nível hard. E se em mim a insegurança é nível hard, a desconfiança será igual. E não será só na vertente segurança física, não. Vai ser nas minhas relações, vai ser nas minhas negociações. Ou seja, o índice de desconfiança no Rio vai ser maior do que em qualquer cidade do Brasil, em qualquer vertente das relações humanas, porque o lugar onde eu vivo, enquanto carioca, requer de mim um nível de segurança muito maior. Bom, se você vai viver da Dinamarca, a melhor qualidade de vida do mundo, ou na Suécia, na Finlândia, na Suíça, o índice de segurança é tão grande que tende-se a confiar em todo mundo. O índice de confiança nas relações é muito maior. Bom, uma vez nós fomos a Londres, eu não lembro se foi Londres. Aí a gente descobriu que entrando no metrô, tem lá as catracas em qualquer lugar, mas tem uma catraca que é aberta. Aí não tem aquela catraquinha que roda e você entra. Não. A pessoa pode passar direto. Aí você vê todo mundo passando nas catracas, pagando direitinho, botando cartão. Aí eu perguntei a pessoa que estava ali responsável, por que tem essa catraca aberta aqui? Aí ele falou assim, porque se uma pessoa não tiver dinheiro, ela passa aqui direto de graça. Aí eu falei, essa catraca aberta aqui é para quem não tem dinheiro? Bom, e se a pessoa tem dinheiro e quiser dar a volta e passar aqui de graça? Ele botou a mão assim na bugia e falou assim, mas por que uma pessoa faria isso? Se ela tem dinheiro, como é que ela vai passar aqui? Eu não entendi, moço. Aí eu falei, mas você não é brasileira, você não é carioca, né? Na cabeça dele, não há a menor necessidade de uma pessoa que tenha dinheiro passar por uma catraca de quem não tem dinheiro. Isso significa o quê? Que o índice de confiança dessa pessoa nas outras é muito grande, porque ele nem consegue imaginar uma pessoa fazendo um negócio desse. Por quê? Porque o índice de segurança é muito grande. Agora, se no Brasil fosse feito isso, o que aconteceria? Ninguém pagaria mais passagem. Todo mundo passaria por ali. Por quê? Não se tem essa catraca? Porque o nosso índice de desconfiança é muito grande. Ou seja, gente, a desconfiança é uma porta gigante para a entrada do mal. E o terceiro, glória e poder. Pelo poder, a gente trai o nosso melhor amigo. Por poder, a gente trai o pastor que nos pastoreou por 20 anos, 30 anos. Por poder,
a gente inventa um monte de mentira a respeito dele. Por poder a gente trai a mãe, por poder a gente mata o irmão, por poder o homem mau faz qualquer coisa. Então veja só, o que o pai da maldade, Satanás, pode usar para nos fazer mal? O ser humano. E grande parte do mal que tem deformado a vida de tantos de vocês, gente boa que se tornou indiferente, não quer saber, gente vocacionada que abandonou a vocação, gente que acreditava e já não acredita mais ninguém, gente que tinha tanta esperança, hoje não tem mais esperança de nada, gente que era grata, agora só murmura. O mal alcançou. Não foi o que fizeram a você, foi a forma como você reagiu. E como que a gente reage? Competição, desconfiança, glória e poder. Legal essa palavra, né, gente? Meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecer nos livra de muita maldade. Mas há um outro elemento que Satanás usou para desconfigurar a vida de Jó. Não foi só os seres humanos, foi os elementos da natureza. Aqui, irmãos, cabe um adendo, preste atenção no que eu vou lhe falar. Os versículos 16, 18 e 19 diz assim: enquanto este ainda falava, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os empregados. Bom, fogo de Deus caiu do céu. Ele está falando que veio bolas de fogo do céu. Na cabeça deles, tudo que vinha do alto era de Deus. Mas pode ser um meteorito, pode ser qualquer coisa que venha do espaço, mas veio como fogo. Ok? Os consumiu e eu escapei para trazer esta nova. Enquanto este ainda falava, veio outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Sobrevindo um grande vento de além do deserto, deu nos quatro cantos da casa, a casa caiu sobre os mancebos e eles morreram. Então ele fala de um vendaval que veio junto com um terremoto, tremeu tudo e a casa caiu, matou todo mundo. Então ele fala de fogo vindo do céu, ele fala de terremoto, ele fala de vendaval, ele fala de furacão. Ele está dizendo que esse furacão, esse terremoto, esse fogo que veio do céu, que sabe o meteorito que veio, sei lá, uma saraiva gigante, ele veio depois que Deus deu permissão a Satanás para fazer toque nas coisas de Jó. Então, o que eu estou dizendo aqui é que sim, a espiritualidade da maldade, ou biblicamente falando, Satanás, ele tem poder de usar os elementos da natureza para produzir a sua maldade. Agora, sublinhando e colocando em negrito, porque hoje a gente não pode falar nada, tudo é preconceito, tudo é algum tipo de fobia, tudo da briga. Eu aqui não estou dizendo que toda tragédia natural é de ordem espiritual. Ah, pastor, o terremoto da Turquia foi Satanás? Não posso dizer que foi, nem posso dizer que não foi. Ah, pastor, o terremoto na Síria? Não sei. Ah, pastor, o tsunami? Não sei, eu não sei de nada. O que eu estou dizendo é que a desordem da natureza pode ser produzida por uma causa espiritual. As enchentes que têm acontecido no Rio de Janeiro, no Brasil, é de ordem espiritual? Eu não sei. Eu estou dizendo que no caso de Jó, foi. Então, é possível que a maldade que venha sobre mim, produzida pela natureza, pode ser de natureza espiritual? Pode. Eu vou lembrar Jó, agora ainda no capítulo 1, de 8 a 12, que diz assim, ó: era aquela reunião no céu, e Deus disse assim para Satanás: estende agora a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem. Satanás, versículo 11:
e ele blasfemará contra ti na tua face. Então, Deus diz assim para Satanás: viu o meu servo Jó, que porventura não há ninguém na terra semelhante a ele? Deus se orgulha de Jó, diz na terra, não é em Ur, não é naquele país, não é naquela cidade, no planeta não há ninguém como Jó. Satanás diz: também tu abençoa ele, tudo que ele faz, estenda a tua mão, toca em tudo quanto tem, ele vai blasfemar de ti na tua cara, Deus. Ao que disse o Senhor a Satanás: eis que tudo que ele tem está no teu poder, somente contra ele não estende a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Bom, o texto diz que quando Deus permite que Jó seja tocado por Satanás, o texto diz que ele usa os elementos da natureza. Então, é possível? Claro que é. Todos os elementos da natureza que destroem coisas hoje de ação satânica, não posso dizer. Ficou claro isso? Então, sigamos. Nosso tempo já está acabando. Elementos biológicos, terceiro, é o que pode ser usado por Satanás. Capítulo 2, versículo 7 diz assim: saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Então diz que eram doenças malignas. A Bíblia diz que Jó pegava caco de telha e arrancava as cascas. Ele foi ferido do alto da cabeça à planta do pé. Então o texto está falando de doenças de origem espiritual, sim. Doenças que não serão curadas por remédio, doenças que não serão curadas por medicina, doenças que serão curadas pelo poder de Deus. O senhor está falando que toda doença é de origem maligna? Não, não estou falando isso. O senhor está falando que tem doença que é de origem maligna? Estou falando isso. Então, o senhor está falando para não tomar remédio? De jeito nenhum. Se o médico falou que tem que tomar remédio, tome remédio. E como eu falei essa semana, dando graças a Deus por ter médico e por ter remédio. Então, em qualquer médico que eu vou, se o médico falar, toma isso, eu tomo com ações de graça. E se for de origem espiritual, eu tomo remédio e continuo orando como faço todo dia. Ok? Não sei de origem que é. Ok? Então fica fácil assim. E quarto, para a gente ir no caminho final, o que Satanás pode usar como elemento para produzir mal sobre nossa vida? Relacionamentos. O texto diz, no capítulo 22, que diante da desgraça de Jó, apareceram seus amigos, aspas, Jó, Bildade e Zofar. Bom, Jó 22:4, um deles diz assim: é por causa da tua reverência que te repreende ou que entra em juízo contigo? Não, não é grande a tua malícia e sem termo as tuas iniquidades? Pois sem causa tomaste penhores a teus irmãos e aos nus despojaste dos vestidos, não deste ao cansado água a beber e ao faminto retiveste o pão. Jó nunca fez isso. Quem fez isso foi Elifaz. Quem disse isso foi Elifaz. Atribuíram a Jó um pecado que ele não tinha. Eu vi isso há bem pouco tempo atrás. Bem pouco tempo. Gente dentro da minha casa inventando pecado para além do que era verdade, visando o poder. Desgraçados, né? Que amigo do inferno era Elifaz. Jó 8:1 diz assim: então respondeu Bildade o suíta, dizendo: até quando falarás tais coisas? E até quando serão as palavras da tua boca, qual vento impetuoso? Embora tenha sido pequeno o teu princípio, contudo teu último estado aumentará grandemente. Esse aqui já foi outro amigo, foi Bildade. Já atribui Jó outros pecados. Mas teve um outro amigo, Zofar, Jó 20:19, diz assim: pois que oprimiu e desamparou os pobres, roubou a casa que não edificou, porquanto não houve limite à sua cobiça, nada salvará daquilo em que se deleita, nada escapou à sua voracidade, pelo que a sua prosperidade não perdurará. Esta, da parte de Deus, é a porção do ímpio. Esta é a herança que Deus lhe reserva, Jó. É o amigo Zofar. Bom, Deus olha para Jó e diz: não há na terra homem íntegro como Jó. Mas os amigos de Jó parece que se ressentiam pela bênção de Jó. E quando Jó mostrou fraqueza,
os amigos, ao invés de ampará-lo, sepultaram-no, ou tentaram sepultá-lo, mas não conseguiram. Então veja, Satanás pode usar a humanidade, qualquer ser humano, pode usar os elementos da natureza, pode usar elementos biológicos, pode usar amigos íntimos para gerar maldade e tentar implantar o mal no nosso peito e mudar a estrutura da nossa essência, a fim de desconfigurar a obra de Deus na nossa vida. Agora dá para entender, fica mais claro o que é o mundo jaz no maligno? É exatamente isso aqui. Nós estamos cercados pelos agentes do mal. Não significa dizer que o mal nos alcance quando esses agentes do mal nos fazem mal. Eu posso ser agente do mal, eu posso ser massacrado, eu posso ser esculachado, eu posso ser apunhalado sem que o mal me habite, sem que a minha estrutura se desconfigure, seja deformado, portanto, sem que o projeto de Deus para a minha vida se desconfigure. Você imagina a cara de Bildade, Zofar e Elifaz depois que Deus restitui a Jó quadruplicadamente? Pô, vocês falaram que eu era um capeta e Deus está abençoando esse capeta desse jeito? Pois é, porque a estrutura existencial de Jó não foi mudada. Então, como que a gente foge ao domínio do mal, gente? Não da maldade, porque os seus agentes estão aí. Adversidades nos acometerão. Traições, maldades, perversidades, ingratidão, antagonismos. Tudo isso vai acontecer com a gente até a gente morrer. Mas nada disso, se a gente não permitir, consegue gerar mal dentro de nós. A gente continua sendo bênção. Primeira coisa que você tem que fazer: nunca vincule a tua fidelidade a Deus àquilo que Ele te dá. Nunca vincule a tua fidelidade a Deus àquilo que Ele te dá. Jó 27, de 1 a 6, diz assim: e prosseguindo Jó em seu discurso disse, olha só, vive Deus que me tirou o direito e o Todo-Poderoso que me amargurou a alma, enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus no meu nariz, não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos dê razão, até que eu morra, nunca apartarei de mim a minha integridade. A minha justiça me apegarei e não alargarei, o meu coração não reprova dia algum da minha vida. Jó está dizendo, Deus, eu continuo fiel, mesmo tendo perdido tudo. Sou fiel, independente das circunstâncias. Jó está dizendo que a nossa fidelidade tem que ser transcircunstancial. Foi ele quem disse lá no 1:21, no saí do ventre da minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então acredite você que foi agente do mal, da maldade, da perversidade. Se você não permitir que essa maldade chegue à tua alma, Deus vai te restituir duplicada, triplicada, quadruplicadamente. Gente, eu experimento isso na minha vida hoje. Deus é fiel. Deixe que os homens te amaldiçoem. Deixe que inventem coisa a teu respeito. Deixe que te apunhalem pelas costas. Deixe que te difamem. Deixe. Deus está olhando a forma como você reage. Se você não se transforma neles, Deus vai honrar você. Segundo, viva o teu potencial em integridade. Pastor, mas eu cometi um erro. Eu também. Todo mundo comete erro. Todos nós cometemos erro. Levanta e toca o barco. Segue a vida. Vai viver o teu potencial. No capítulo 27, versículo 6, ele diz na parte B, a minha justiça me apegarei e não largarei. O meu coração não reprova dia algum da minha vida. Ele está dizendo, eu quando tinha muito, eu vivia com intensidade o muito que eu tinha. Eu tenho pouco, vou viver com intensidade o pouco que eu tenho. Viva com intensidade. Eu quero ler com você um trechinho do livro Alma e Moral. Esse livro foi quem me salvou da religião em 97. Não é um livro para qualquer um. Escrito por um rabino conservador, tradicional, chamado Newton Bonder. Mas é um livro de muito difícil leitura.
e os religiosos geralmente não aguentam porque não entendem. Mas esse trechinho aqui dá para ilustrar mais ou menos o que é viva o seu potencial em integridade e o que acontece quando eu me recuso a viver com intensidade, quando você se recusa a viver com intensidade o seu potencial. Conta-se que um homem rico veio certa vez ao Maguide de Kornitz, é um lugar, e disse assim: o que você costuma comer? Um homem rico veio ao Maguide, ao rabino da cidade de Kornitz, e diz assim: o que você costuma comer? Perguntou o rabino. O rico respondeu: sou bastante modesto em minhas demandas. Disse o homem rico: pão, sal e água é tudo de que necessito. Pão, sal e água é tudo de que necessito. O rabino então disse: o que você pensa que está fazendo? O rabino reagiu em reprovação: você deve comer carne e beber vinho como uma pessoa rica que é. Mais tarde, seus discípulos questionaram a reação do mestre e este explicou: até que ele coma carne e beba vinho, não vai compreender que o homem pobre precisa de pão. Enquanto ele se alimentar de pão, vai achar que o pobre pode alimentar-se de pedras. Aquele que não faz uso de todo o potencial de sua vida, de alguma maneira diminui o potencial de todos os demais. Caraca! Irmão, isso aqui é fenomenal. Aquele que não faz uso de todo o potencial de sua vida, de alguma maneira diminui o potencial de todos os demais. Quando você se recusa a viver o seu potencial, você vai achar que o outro pode viver sem potencial também. Agora, quando você vive o seu potencial, você está pleno e satisfeito, você vai querer erguer outros. Por que nós vivemos um tempo onde todo mundo quer derrubar todo mundo? Onde todo mundo apedreja todo mundo? Onde todo mundo quer desmascarar todo mundo? Onde todo mundo quer mostrar o carnegão de todo mundo? Porque está todo mundo ferrado, está todo mundo triste, está todo mundo mal resolvido consigo mesmo, mesmo que venda a imagem de sucesso nas redes. Está todo mundo na merda, essa é a grande verdade. E aí fica espiziando de todo mundo. Quem está bem, irmão, vai viver a sua vida, não se mete na vida de ninguém, a não ser que seja para abençoar. E quando você se mete porque pediram. E você não se mete, sempre você tem tempo para abençoar tanta gente. Como tem gente precisando ser abençoada e como a gente abençoa tanta gente quando na verdade precisa. Mas isso na vida real, não aqui. Aqui a gente encontra cada insanidade, cada sandice, que eu falei, meu Deus do céu, como é que alguém consegue viver nisso? Mas é problema de cada um, não adianta falar que ninguém ouve mais. Então vamos lá para a gente terminar, nosso tempo já acabou há muito tempo. Não vincule a tua fidelidade àquilo que Deus te dá. Viva o teu potencial e integridade. Qual será o resultado dessas posturas? E a gente termina. Primeiro, os acessos para o teu ser estarão fechados para Satanás. Jó 1,12. Ao que disse o Senhor a Satanás: eis que tudo que ele tem está no teu poder, somente contra ele não estenda a tua mão. Satanás saiu da presença do Senhor. 2,6. Disse, pois, o Senhor a Satanás: eis que ele está no teu poder, somente poupa-lhe a vida. Ou seja, quando a gente vive assim, Deus está dizendo: olha, quer tocar nas coisas dele, quer tocar na reputação dele, quer tocar na imagem dele, toca, mas na alma dele você nunca vai tocar, porque eu não vou permitir. Você não vai chegar na estrutura dele. Aí vem aquela frase que eu digo sempre: ah, o fulano tá doente. Bom, o fulano tem uma doença, mas a doença nunca o terá. O fulano está com um problema sério, o fulano tem um problema, mas o problema nunca o terá. O problema o sujeito está sentindo muita dor. O sujeito tem uma dor, mas a dor nunca o terá. Então, quando nós vivemos em Deus, digam o que disserem, façam o que fizerem, aconteça o que quiser, nunca vão chegar na tua alma. E infelizmente, hoje, parece que a alma de todo mundo está tocada. Todo mundo gerando dor em todo mundo se metendo aqui, todo mundo maldizendo todo mundo maltratando todo mundo inventando tudo sobre todo mundo.
é um tempo horrível de ser. Então você precisa se poupar. Mas, por último, se você viver assim, as adversidades e dores se transformarão em escola preparatória para a prosperidade do teu ser. As adversidades e dores se transformarão em escola preparatória para a prosperidade do teu ser. 42:10. O Senhor, pois, virou o cativeiro de Jó, quando ele chorava pelos seus amigos, aqueles 3 miseráveis que inventaram tudo a respeito dele. Jó prosperou e ainda orava por eles. E o Senhor deu a Jó o dobro do que antes possuía. Então vieram ter com ele todos os seus irmãos, suas irmãs, todos quantos antes o conheceram, comeram com ele pão em sua casa, condoeram-se dele, o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. A cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro, e assim abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro, pois Jó chegou a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentos. Deus prosperou a Jó. Ou seja, porque o interior de Jó não foi tocado, Deus restituiu tudo a Jó.